Pri, me conta. Exatamente o que faz a Fit, para quem está começando a nos ouvir agora e não conhece o teu trabalho. Vou falar, antes de tudo, eu quero agradecer pela oportunidade, Imagina, super legal. Lisonjeada estar com você, que eu super admiro você. Ai, para, Pri. A Fit. A gente fala hoje que é conexões criativas para as marcas. Uhum. Hoje o grande desafio é aproximar mesmo a marca do mercado do entretenimento, que a gente sabe que tem um grande potencial, e dentro de um olhar diferente da publicidade do que falo nós porque eu sou oriunda da publicidade, que a gente vem praticado desde então. A Fit hoje, ela vê o mercado do entretenimento como um macrosistema, e o artista, o evento, um venue, eles são quase que um canal, pontos de contato. Então, como é que a gente cria essa jornada dentro de todo esse macrosistema? Entendi. E a Fit entrega isso, conexões criativas para as marcas dentro do mercado de entretenimento, ponto. Legal, porque normalmente as marcas, grande parte das marcas que eu conheço, usam a música como uma plataforma de conexão com seus consumidores. Por quê? As pessoas não compram com razão, compram com emoção, certo? Certo. Através, toda essa narrativa racionalizada para você comprar um produto através dos seus features, através dos seus diferenciais técnicos, era uma maneira como a gente vendia na década de 90, no começo dos anos 2000. E hoje as marcas, elas falam de recortes de existência, ou maneiras de existir. A música, ela te deixa completamente aberto para... E é uma conexão muito emocional que você tem com o artista, né? Eu que trabalho com artistas, minha vida é dar palco para artista, eu percebo como essa audiência... E é engraçado que eu não tenho muito essa conexão com os artistas, eu tenho uma relação um pouco mais... eu acho que profissional, eu não me deixo tomar tanto assim. Mas eu percebo que os canais e os poros estão todos abertos quando um fã está ouvindo o seu artista num palco. É uma relação quase litúrgica, né? Religiosa. E aí a marca vem, desde que ela tenha também, dentro desse recorte existencial, exista uma conexão com o artista, porque também não adianta você encontrar um artista que não comunica com uma marca, né? Que não tem um fit com a marca. E através disso vem uma comunicação de venda. Então é quase que um hacking, né? É um hacking, uma maneira que a marca tem de comunicar os seus atributos emocionais através do universo que um artista vende. E o teu trampo, eu imagino, desculpe-me se eu estou falando alguma besteira, é encontrar esse match entre artista, audiência e produto. Isso. É exatamente isso, né? Isso. E como que você começou a fazer isso, Pri? Só um adendo, né? Quando a gente fala de artista, o artista, ele é uma plataforma. Uhum. Né? Hoje em dia mais ainda, né? Sim, por trás dele tem muitos assets que as marcas podem explorar. Bom, como é que eu comecei com isso? Eu venho do mercado tradicional corporativo / publicidade, então eu fui veículo, eu fui agência e fui anunciante. Você se formou em quê? Eu formei em publicidade e propaganda, me especializei em marketing e também em negócios. E você começou trabalhando em agência? Comecei trabalhando em agência, trabalhei em Brasília, atendendo o governo federal, trabalhei no Rio de Janeiro. Que diferença pro que você faz hoje. Trabalhei no Rio de Janeiro. E não é. Me conta, é interessante não é. essa jornada, porque cada local que a gente passa te dá um pouco de insight. Eu acho que Brasília é um mercado diferente, porém tem um lado de relacionamento, aquele lado bem forte que eu pude aprimorar um pouco mais. Rio de Janeiro também foi um mercado bastante curioso para mim. Trabalhei na Artplan. Na Artplan. Com os Medinas, que foi para mim também muito gratificante. É uma pós, né? Uma pós-graduação. Queridos. Depois trabalhei na Unilever, também uma outra escola, a UGV também, enfim, com mentes extremamente brilhantes. Então, cada local que eu fui passando, assim, eu fui complementando um pouco. Mas e aí, como eu fui nessa trinca da publicidade, eu cheguei no momento da minha carreira, há 5 anos atrás, que eu falei, gente, não tô feliz, né? A Fit só tem 5 anos? 4 anos. 4 anos? 4 anos. Caramba. Aí eu tirei um ano sabático, e daí esse ano sabático, eu fiquei um tempo em Nova York. Foi antes da pandemia, o sabático? Bem antes da pandemia, 2 anos antes. Daí eu fiquei nesse sabático, eu falei, cara, o que eu vou fazer?
eu não sei o que eu faço. Daí eu voltei pro Brasil, trabalhei numa agência de publicidade, de novo me colidiu com o meu propósito, com o meu bem-estar. E eu acho que trabalho tem que estar muito conectado com o seu bem-estar, muito. Hoje, cada vez mais É um belo de um privilégio, né? Você tá conectado, porque tem muita gente que precisa trabalhar para pagar boleto. Sim, mas eu acho que dá pra gente tentar equacionar. Eu entendo, obviamente que a gente não pode Eu tenho uma generalizar. opinião diferente da tua. Você tem? Muitas vezes o trabalho é muito opressor, Pri. Você, a gente que somos empreendedores, né? A gente tem que levantar todos os dias, botar o pé no chão depois que sai da cama e falar: obrigado. Obrigado por ter a oportunidade de fazer a minha agenda, obrigado por ter a oportunidade de dizer não, obrigado pela... Eu acho que é uma das grandes vantagens, apesar de empreendedor normalmente se fuder pra cacete, eu acho que o fato de você controlar a sua agenda e de você poder dizer não é uma das grandes, grandes recompensas de você empreender. Eu poder cuidar da minha filha. A gente estava falando aqui antes do programa que eu cuido da agenda da minha filha, né? Quando eu tô com ela, eu cuido de tudo. Eu faço minhas reuniões. Hoje a minha filha fica no ponto central da minha existência. Ela gira em torno da minha filha e depois eu faço o que eu posso fazer no tempo que me resta. Mas isso é uma coisa que eu só posso fazer porque eu sou empreendedor. Porque se eu fosse CLT... E aí eu tenho um pouco de ceticismo com esse discurso do propósito dentro do trabalho, porque por mais que eu tenha muita satisfação quando eu tô trabalhando e eu faço coisas que eu acredito e tudo mais, se eu não estiver ganhando dinheiro, eu não topo fazer. O propósito, acho que o maior propósito é pagar os boletos e depois a gente vai vendo em recompensas secundárias, terciárias, enfim. Eu tô um pouco mais cético hoje. Não, super entendo, mas eu acho que, por exemplo, aí eu vou falar sobre o meu olhar, Lógico, né? Assim, a minha criatividade, ela é igual que a gente estava falando também um pouco antes sobre a pressão. Se eu tenho um dinheiro na frente e aquilo vira meu ROI-oriented, tipo, eu preciso... Eu não sei, minha desenvoltura já não é a mesma quando eu tenho um pouco do meu flow, da criatividade, de explorar o meu talento. Uhum. Ao longo dos meus trabalhos, eu fui percebendo o que é o meu talento, o que de fato eu sou boa, assim, o que eu sou fraca. E fui avaliando. Mas por que eu tive que ponderar tudo isso? Porque me veio uma insatisfação muito grande. E às vezes eu achava que o local que eu estava era o problema, mas o problema era comigo mesma. E Como esse assim? meu Não olhar entendi. para dentro... Não, eu era anunciante, eu não queria ser cliente porque eu queria alguma coisa a mais. Aí eu mudava de área. Ah, mas essa área não funciona, eu queria mais um não sei o quê. Então, aí eu falei, peraí, Priscila, as áreas, o local, tá tudo certo. Eu acho que o problema tá com você, então vai se resolver. Foi o que eu fiz, eu me resolvi. Uhum. Dei um passo para trás e falei, o que de fato eu gosto hoje, né? Hoje, já sabendo, passando por tudo. E daí eu tirei esse ano sabático. E daí eu tive que voltar para o Brasil para trabalhar numa agência que deu um choque novamente com aquilo que de fato me deu uma satisfação de novo. E aí, sem querer, eu caí. Na época, a Vevo tinha uma estrutura aqui no Brasil, né? E aí daí eu caí na área trabalhando na Vevo, um trabalho um contrato temporário. Com a Fátima? Com a Fátima, que eu também tenho muita gratidão. Adoro ela. É uma querida. E daí eu comecei a ter várias conexões, assim, gravadoras, artistas e tal. E também conhecer um pouco mais o mercado de entretenimento. E na época, não tinha ninguém. O máximo que tinha era ela que atuava e Spotify. Uhum. Daí, quando eu tomei a decisão de sair de lá, eu falei, cara, eu quero trabalhar com estratégia, eu quero trabalhar com criatividade, eu quero trabalhar com insights, eu quero trabalhar com planejamento. Se eu for trabalhar num veículo, eu vou ser comercial. Aí eu vou ficar só na venda, não vou executar. Se eu for trabalhar numa agência, vou ser um planejamento e não vou ser... Como eu faço? Eu já sei, vou abrir meu negócio. Daí, até foi uma provocação de uma gravadora na época, foi Pri, você tem várias conexões, por que você não abre seu negócio? Né? E daí eu abri a FIT.